Bom, gente, vamos então agora corrigir os exercícios de emprego de pronome relativo que eu deixei lá no AVA, né? Então vamos ver aqui. Foi aquilo que você viu no vídeo, né? Exercício de preencher lacuna, ele já tem uma dica importante. Se logo depois da lacuna houver um substantivo, está criada a condição para cujo, cuja, cujos, cujas. Então eu vejo aqui, por exemplo, que logo depois da lacuna não tem um substantivo comum, então eu não tenho condição de cujo. Repare que a mesma coisa vai acontecer aqui na frase 2. Olha, eu tenho um o. O não é substantivo. Tem até a palavra presidente aqui, mas tinha que ter a lacuna e o presidente. Então, se você tem logo um o aqui, ó, então já indicou que não pode ser cujo, porque não existe cujo o. Né? E eu vejo aqui no 3 também, olha, a palavra publicou depois da lacuna. Então, de cara, eu já sei que cujo não vai entrar. Então, essas aqui, olha, essas opções aqui, ó, que tem cujo, e aliás tem até esse o cujo aqui, que nem existe o cujo, né? Então isso aqui já está errado por natureza. Então, de cara eu já sei que essa letra B está errada. Eu nem li a frase direito, mas já sei que está errada, porque aqui todos eles têm condição de que ou suas faces, né? As faces de que, relembrando, né, são o próprio que, né, o quem, que é um que para a gente, o qual, que é um que tem número e tem gênero, o quanto, que tem um valor, é um que com valor indefinido, o como, que é um que com valor de modo, e o onde, que é um que com valor de lugar. Né? Então vamos ver. O século que vivemos, aqui é que, ó. Então a primeira coisa que eu tenho a fazer é botar o que. Só que não pode ser que vivemos, porque quem vive, vive em algum lugar, em algum tempo. No caso aqui é tempo. Então eu tenho condição de que e tenho necessidade de um em. Então eu tenho em que ou no qual. Poderia ser no qual, porque o qual é uma face de que. Então, reparem que aqui, olha, eu já tenho três possibilidades, eu tenho C, D e E como podendo ser certos. Por que eu não posso ter o onde? Porque o onde é para lugar físico, e aqui eu tenho século, que é tempo. Então, de cara, A e B já estão errados, então só sobrou isso aqui. Como a gente já viu que esse o cujo aqui também não serve, da letra C, isso significa dizer que eu só tenho D ou E para marcar. Mas deixa eu continuar fazendo. O ministro reafirma a informação. Aí eu tenho que o presidente se referiu. Epa, é condição de que, a gente já sabe, mas quem se refere a. Então vai ser a que ou a qual, o acraseado. Como não tem a possibilidade aqui do aqui, do a qual, só tem um aqui, então já deu para ver que a resposta é a letra D. Para o 2, 2 também de preencher lacuna. Vamos lá, a mesma coisa que eu falei ainda agora. Eu já vou até dar uma conferida aqui para ver os cujos. Ah, não, nem tem cujo aqui. Olha. Nas respostas não tem nem cujo, então não poderia ser mesmo. Então aqui é tudo condição de que, como a gente pode ver nas opções de resposta. Né? Então vamos lá. A lei que se referiu. A gente já viu que o verbo referir-se exige a preposição a. Então eu vou ter aqui a que se referiu. Os problemas que se lembraram, aliás, repare que o verbo lembrar, aqui ele é pronominal, e o verbo lembrar, assim como o verbo esquecer, ele tem essa característica. Quando ele é pronominal, ele pede a preposição de. Quando não é pronominal, ele vai direto, pede um objeto direto. Isso é uma questão de regência. Então, eu me lembro de você. Eu me esqueci de você. Agora, se eu não tenho o pronome, se ele é não pronominal, então eu lembrei seu nome. Ou ainda, eu esqueci seu nome. Então, aqui o verbo é lembrar-se, exige a preposição de, então aqui vai ser um de que, um do qual. Deixa eu ver nas opções, só tem de que. Então, não tem o do qual. Então, eu já posso eliminar o a, que já não tem o de que. Eu posso eliminar o E, que também não tem o de que. Então, com isso, eu fiquei só com o B, o C e o D. Como a gente já andou vendo que a primeira é a que, então significa que o C também não pode. Ou seja, ou a resposta é B de bola ou D
de dado. Vamos ver aqui o que vai dar. Deu D de dado. Vamos ver como é que funcionou isso. Eu preciso colocar aqui no terceiro o cargo a que aspiras. É muito importante. Quem aspira com o sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Então é por isso que ficou a que aspiras. Reparem que no B não tem isso. E aí o restante vai ter que encaixar certinho, como é o caso. O filme de que gostou. Quem gosta, gosta de, então pede a preposição de, e o jogo a que assistimos foi movimentado. Número 3, emprega o pronome relativo, acompanhado ou não de preposição, também é uma questão de lacuna, né? Relembrando aquilo que eu disse no vídeo, os exercícios de pronome relativo ou são de subordinar a segunda oração à primeira, ou são de preencher lacuna. O de preencher lacuna, você dá 2 passos. Primeiro passo, vê se tem condição de cujo. O que é a condição de cujo? É ter imediatamente após a lacuna um substantivo comum. E o que é a condição de não cujo, ou seja, de todas as outras faces de que a condição é não ter o substantivo comum. Como observo aqui, olha, como é possível observar, não existe depois da lacuna nenhum substantivo comum. Eu tenho todos, eu tenho consistirá, devemos assistir, então já deu para ver que não vai ter cujo aqui. Eu estou vendo um cujozinho aqui, ó, no D de dado, então já deu para ver que essa não é a resposta certa. Ele está aqui, mas já deu para ver que ela não vai estar certa. Nem li as frases, mas já sei que este está errado, porque eu já percebi que não há condição de cujo aqui. Então, fez um anúncio, todos ansiavam. Ansiar é um verbo que exige a preposição por. Eu anseio pela sua aprovação no curso, no concurso, né? Então, eu anseio por alguma coisa. Então, já deu para ver que aqui é porque ou pelo qual, né? Pode ser porque, separado, claro, porque uma preposição não se junta ao pronome relativo. Fez o anúncio porque. Aqui já deu para ver que é pelo qual. Olha aqui, ó, não tem nas opções, não tem o porquê, então só sobrou pelo qual. E de cara, só o de e o que é possível aqui. Avise-me de que consistirá o concurso. O concurso consistirá de alguma coisa. Então, avise-me de que. Vejo que continua empatado aqui, ó, o de e o os dois têm o de que, por enquanto os dois estão certos. Número 3, existe um decreto, devemos obedecer. Aqui é que, condição de que, porque eu não tenho condição de cujo, não tenho substantivo aqui. E o verbo obedecer é aquele que pede a preposição a. Então é obedecer a alguma coisa. Logo aqui vai ter que ser um a que, ou ao qual. Né? Deixa eu ver aqui as opções que eu tenho. Aquela tal do cujo, não podia mesmo ser a letra D, já deu para ver que a resposta vai ser a letra E. Então, eu digo que o decreto ao qual devemos obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa, a alguém. Na sequência, o 4 foi o bom jogo a que assisti, né, que está em vermelhinho, já está marcado. Era nobre o objetivo, a que visava. O verbo visar com sentido de objetivar exige a preposição a. Você vê então que o exercício de pronome relativo, o emprego, melhor dizendo, do pronome relativo, não é apenas o emprego do pronome relativo. É também existe também uma exigência de conhecimento de regência verbal, né? Já que, como o pronome relativo admite preposições, você tem que conhecer bem a regência para poder combinar com o pronome relativo. Se o verbo pede um de, vai ser de que, do qual, ou ainda, porventura, pedir um cujo, então vai ser um de cujo. Né? Se o verbo pede a preposição por, né, do verbo ansiar, que a gente viu ainda agora, e combina com cujo, vai dar por cujo. Né? É estranho, mas é uma estrutura do português. Aqui, esse exercício 4 é um exercício que cobra de você o conhecimento do emprego do onde, que necessariamente se refere a lugar físico. Né? E é muito comum as pessoas usarem onde em situações absolutamente distanciadas da exigência disso, de lugar físico. Nesse caso aí, você tem que procurar aqui qual é o pronome relativo que não funciona como um pronome que é locativo, que marca o local,
e o que não significa vai ser a letra A, né? Por amostragem, onde pegar um grande esquema dependerá, como tudo num sorteio, da sorte. Reparem que aqui tem claramente a amostragem. A amostragem não tem a menor condição de ter, nem metaforicamente, valor locativo. Os outros até podem chegar a isso. Você pode ver nas opções B, C, D e E, alguns são claramente locativos, como eu vejo aqui na letra E, que eu estou vendo aqui, olha, onde havia dinamismo econômico provocado pela expansão do café, como em São Paulo, né? Então aqui realmente esse onde aqui está falando de São Paulo, sem dúvida alguma é lugar. Aqui eu vejo Rio de Janeiro, onde Rio de Janeiro também, francamente, lugar. A letra D, deixa eu ver aqui onde é que está o onde. Ah, não, do Rio de Janeiro já falei. Letra C, cultura é um termo maleável, sua origem, pelo menos até onde se possa saber, né? Aqui é um onde que não tem aquele valor locativo desses últimos aqui, mas ele também não é propriamente um pronome relativo aqui, ele é uma palavra, um advérbio de lugar, né? E a mesma coisa, o até onde aqui na letra B, a mesma coisa, um advérbio de lugar, até onde a CGU conseguiu tornar possível a sua ideia de tornar público o Sistema Integrado de Administração Financeira, o onde é usado com esse sentido, mas reparem que nesse caso aí não é propriamente um pronome relativo. Embora lá em cima eu acho até que está anunciando aqui, o pronome relativo, não é bem pronome relativo. O onde é uma palavra que pode ser advérbio interrogativo, ele pode ser um advérbio não necessariamente na interrogação direta, mas indiretamente, mas no caso de o onde ser um pronome relativo, realmente ele só pode fazer referência, fazer menção a um substantivo que guarda uma noção locativa, né, de lugar onde, né? Então a resposta aqui é a letra A. Deixa eu continuar aqui a correção. Dadas as orações, aí sim aqui eu tenho um exercício de subordinar a segunda oração à primeira por intermédio de pronome relativo. Então, esse aqui, como nós vimos no vídeo do pronome relativo, reparem como é que vai funcionar. Eu tenho o acesso à internet permite a produção e embaixo os dados da internet podem ser consultados por jornalistas. Lembram que eu disse no vídeo do emprego de pronome relativo? Aqui, olha, quando você tem a estrutura substantivo mais D mais sublinhado, lembra, né? Que você deve sublinhar o repetido. Repetiu internet, sublinhou a internet, sublinhou a internet. Vai ser aqui que vai ser substituído, aqui que vai se fazer a substituição com o pronome relativo. Ocorre que na letra B, que vai ser a oração subordinada, eu tenho a estrutura substantivo mais D mais sublinhado, mais repetido, né, que é o internet. Então, esse da internet será substituído por cujo. Então, eu vou ter aqui, certamente eu vou ter a estrutura cujos dados, né? Tira o os, ele sai, quando tem o cujo, o pronome, o artigo definido sai de cena. Então, eu certamente vou ter a combinação cujos dados, e depois eu vou pegar esse cujo, toda esta oração B aqui, ó, começando com cujos dados podem ser consultados, etc, etc, e vou colocar imediatamente após o primeiro sublinhado, que é o internet. Então, a resposta vai ser o acesso à internet, cujos dados podem ser consultados por jornalistas norte-americanos de dentro das redações. Aí vai embora, permite a produção de reportagens mais completas. É por isso que vai dar aquela resposta ali, que é a letra A, né? Foi aquilo que eu acabei de dizer aqui. E eu continuo. Exercício 6. Considere as orações abaixo. Também é um exercício de subordinar a segunda oração à primeira por intermédio de pronome relativo. Vamos mais uma vez buscar quais são os repetidos, porque serão eles que vão ser nosso alvo, já que o segundo repetido vai ser o tal substituído por um pronome relativo. Vamos ver se eu tenho condição de que ou suas faces, ou se eu tenho condição de cujo. Relembrando, para eu ter condição de cujo, eu tenho que ter a palavra repetida, que vai ser a sublinhada, mas na seguinte estrutura: substantivo, mais preposição de, mais palavra repetida.
Vamos ver aqui o que é repetido. Os personagens da mitologia são arquétipos, isto é, tem em si traços gerais do homem. E o 2, o acervo de personagens da mitologia. Opa, o repetido aqui é personagens da mitologia, repara. Ó, personagem da mitologia aqui, personagens da mitologia aqui. E eu tenho condições de cujo, né? Porque eu tenho substantivo mais de mais o repetido. Então, já que o repetido vai ser o substituído, que esse de personagens da mitologia vai ser substituído por cujo, então vai ficar com cujo acervo. Então eu vou ter cujo acervo conta com 12 figuras principais. Agora eu pego esse cujo acervo conta com 12 figuras principais e vou pôr imediatamente após o primeiro sublinhado, que é os personagens da mitologia. Então eu chego a os personagens da mitologia, cujo acervo conta com 12 figuras principais, são arquétipos, isto é, tem em si os traços gerais do homem. Resposta é a letra D, que é aquilo que eu acabei de falar. Vamos para o 7. Assinale a alternativa que integra corretamente as frases 1, 2, 3 no único período. Mais uma vez, é aquele exercício de subordinar a segunda à primeira. Só que aqui é para subordinar a prova escrita e oral. O escrita vai ter uma oração adjetiva e o escritas vai ter uma oração adjetiva e o orais vai ter uma adjetiva. Então tem que pegar e combinar esse 1 com o 2, sendo que o 2 vai ser o subordinado. Então vai ficar... deixa eu ver aqui... não, ficou esquisito aqui. É 1, 2, 3, eu falei errado. Então, havia provas escritas e orais. Aí sim, as escritas eu vou subordinar as escritas por intermédio de um pronome relativo. Então, eu vou ficar assim, olha. Havia provas escritas que já davam um nervosismo. Então, aqui vai ser que já davam um nervosismo. E orais. O que tem as orais? As orais... da prova oral, muitos nunca se recuperaram. Então, havia as provas escritas, que já dava nervosismo, e orais, das quais muitos nunca se recuperaram. Tá? E vamos ver onde é que está essa resposta. É a letra D. Havia as provas escritas, que já davam nervosismo, e orais, das quais muitos não se recuperaram. Poderia ser também de que, né, se quisesse. Em vez de das quais, poderia ser de que. Aqui usou uma das faces do que é o as quais. Vamos ver o 8. O 8 é mais uma vez um exercício de preencher lacuna. Né? Eu vejo aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma condição de cujo. Eu estou vendo nesta lacuna aqui eu não tenho substantivo depois, aqui eu também não tenho. No 2, eu também não tenho substantivo depois. Também no 2 aqui eu não tenho substantivo depois. Também não tenho substantivo depois. No 4, eu tenho a palavra você depois da lacuna. Também não é substantivo, não vai ter cujo. Nunca também não é substantivo comum. Também não vai ter cujo aqui. Professora, desobedeceram, também não vai ter cujo. Ou seja, não tem cujo nessa resposta. Eu já vi aqui que na resposta tem alguns cujos. São questões, são opções que vão... estar erradas. Eu não consigo resolver isso, eu não sei se para a visão de vocês vai estar desse jeito, mas para mim está, a minha imagem está aqui, ó, na frente da opção, mas como vocês têm aí o original, dá para acompanhar. Mil perdões, mas isso aí eu não domino no PowerPoint. Deixa eu continuar vendo aqui. Então ficou assim, olha, o desafio que me refiro, aqui é condição de que, mas observem que o verbo referir-se exige a preposição a, então vai ficar a que me refiro, ou ao qual me refiro, vai depender embaixo das opções. Os objetivos que você visa. Visar aqui, francamente, tem sentido de objetivar, portanto, a que você visa. Então, vai ser a que. Com isso, eu já estou vendo aqui que eu só tenho duas respostas possíveis, né? Que é a letra C, que tem o aqui, e a letra A, que tem o aqui, tá vendo? O B não tem, porque é que, o D também não tem, e o E também não tem. Então, só sobrou mesmo a letra A e a letra C. Só que eu estou vendo aqui na letra C, aqui no 5, um cujas, como a gente já combinou,
Não cabe cujas aí, então já deu para ver qual é a resposta. A resposta só pode ser... Opa, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Será que eu vi? Será que tem um cujas escondido? 5. Aluno... Ah, eu vi aqui, desculpa, eu não tinha visto. Eu tenho cujas notas aqui, olha. Que susto, pensei que estava errado o gabarito. Não, tenho cujas notas, então aqui é espaço para cujas. Então eu tinha falado errado. Eu não tinha percebido que tinha um substantivo comum, mas tem sim, olha. Os alunos cujas notas. Então tem uma condição de cujo, então é ela certa, né? Os alunos cujas notas estão aqui devem pedir perdão à professora, a quem obedeceram. Aqui você poderia ter também a qual, com crase no A, e poderia até ser a que desobedeceram. Não é muito elegante usar que para a gente, o quem é mais elegante, mas o a que não estaria errado. Enfim, a resposta é a letra C, né? Cujas notas. Apareceu aqui e me enganou que eu não tinha percebido esse notas aqui. Vamos ver o 9. O 9 e último aqui é para assinalar a opção em que a transformação das orações num único período sintático mantém a correção gramatical a respeito de seus sentidos originais. Aqui, esse daí também é aquele exercício de subordinar a segunda à primeira. Para não me estender, eu já vou dar aqui a resposta, vou partir da resposta para a explicação. A gente já estourou aqui um pouquinho de tempo, eu tento sempre fazer uns 20 minutinhos só para não ficar enfadonho. Vamos ver como é que ficou aqui. Aqui a resposta é a letra B. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Vivemos a era da tecnologia da informação e da comunicação, TIC. O setor de TIC avança rapidamente todos os dias. E aí o resultado final ficou: vivemos a era da tecnologia da informação e da comunicação, vírgula, cujo setor avança rapidamente todos os dias. Está certinho porque reparem que eu tenho condição de cujo aqui, olha, o setor de TIC avança rapidamente, né? Reparem que eu tenho aquela estrutura que é substantivo mais de mais repetido, mais sublinhado, o repetido aqui é o TIC, né? A tecnologia de informação e comunicação, ou seja, eu tenho condições de cujo. Se eu tenho condições de cujo, então eu vou empregar o cujo aqui, por isso ficou cujo setor, já que ele tem que concordar com o setor, que é o substantivo. Tá certo? Então é isso, essa é a correção do exercício. A gente se encontra em breve. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente.